Oi, colegas, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um tema que eu acredito ser uma necessidade desse momento. Eu tenho visto muitos colegas com dúvidas nesse assunto, que é o assunto sobre telemedicina, sobre atendimentos online. E por essas dúvidas eu quero trazer essa conversa aqui, esse bate-papo. Eu tenho uma certa experiência já, porque eu fazia já alguns aconselhamentos online, mesmo antes da liberação do CRM, não como médica, né? Eu sempre falava, olha, aqui eu vou trabalhar com você como uma terapeuta, porque eu tenho algumas certificações como terapeuta, né? Então eu já tinha esse trabalho há pelo menos uns 2 anos eu venho fazendo. Desde que realmente eu entrei no mundo da internet e eu tenho descoberto que esse mundo tem muito a se aprender e tem muito a nos oferecer também, que é a possibilidade de você trabalhar com pessoas não só da sua região, mas com pessoas de outras regiões também, né? Mas dentro da medicina, isso ficou muito restrito até agora, no mês de março, quando dia 20 de março, se eu não me engano, pela questão do Covid-19, pelo fato de ser uma ferramenta de apoio a uma correta informação, né, para as pessoas que estão sempre questionando, perguntando, querendo falar com o médico, foi liberado a telemedicina pelo nosso CRM, pelo nosso Conselho Regional, pelo nosso Conselho Federal, né? E aí, o que eu mais tenho visto, eu tenho várias alunas no Médicos Fora da Caixa e eu conversei com elas sobre qual demanda seria para esse momento agora. O que é que vocês estão precisando, né? Porque não sabia se estavam atendendo, se estavam trabalhando na linha de frente, qual era a demanda. E uma demanda que veio muito forte foi a seguinte, nas entrelinhas, algumas delas. Fechei o consultório, não sei se eu vou atender online, ainda não consegui começar. Então eu percebi que todas tinham essa dúvida de atendimentos online, fazer ou não, quando começar e como começar, né? Então por isso que eu trouxe essa conversa aqui. Hoje a gente vai falar de atendimentos online, de telemedicina. Eu vou ensinar para vocês algumas ferramentas que podem ser usadas, algumas questões que devem ser trabalhadas por vocês no atendimento online e a gente vai fazer um passo a passo mesmo de tudo que você pode fazer. A gente vai olhar para os medos que você tem de ainda não, que fizeram com que você ainda não começasse os atendimentos online e a gente vai finalizar depois fazendo uma junção de todo esse contexto desse momento e da importância que é para que você possa dar um up na sua carreira, realmente aprender a fazer os atendimentos online, tá certo? Então, para começar, né, não existe nada que te impeça de marcar o seu primeiro paciente essa semana, de começar agora. Eu, por exemplo, na última semana atendi 2 pacientes. Por quê? Porque eu tô com meu horário reduzidíssimo, né? Eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, atendi realmente por insistência desses pacientes que já são pacientes antigos e acabei encaixando essas 2 pessoas. E estou com a intenção de atender no máximo 1 ou 2 por semana, mas para manter mesmo o apoio às pessoas que já estavam acostumadas com o meu atendimento. Como eu me mudei de cidade, isso acabou afetando essas pessoas. Bom, enfim, o que é que a gente tem que pensar? Que tem muita gente aí esperando tudo voltar ao normal quando a pandemia terminar. E o que eu tenho para te dizer agora é que não vai voltar ao normal. Por mais que seja difícil eu te contar isso, mas que a normalidade real, aquela que existia antes desse momento pandêmico, ela não vai voltar. Porque a gente tem passado por mudanças muito profundas, a nível de estrutura social e a nível pessoal, mesmo que a gente não as perceba. Mas quando nós passamos por situações estressantes emocionalmente, como a que estamos passando agora, é como se a gente estivesse numa guerra. Quando a gente passa por essas situações, nós mudamos muito o nosso jeito de pensar e, consequentemente, se todas as pessoas individuais mudam, isso reflete na mudança social. Então pensa aqui comigo, uma empresa que tem lá 500 funcionários, que tem um gasto com luz elétrica, com os computadores ligados, com a manutenção, com o café, com várias coisas, e aí de repente ela é obrigada a se ajeitar e essas pessoas vão trabalhar em home office.
e ela descobre que ela tem uma economia aí, sei lá, de 20, 30% no orçamento dela e que as pessoas, inclusive, talvez estejam até produzindo melhor no home working. E aí me fala, qual vai ser a percepção dessa empresa quando tudo voltar ao normal? Não é mesmo? Ela simplesmente vai entender que talvez a melhor forma de trabalhar seja trabalhar em casa, seja reduzir um pouco o número de funcionários lá dentro, deixar os indispensáveis e os outros trabalharem em home working. Entendeu? Então, nós estamos nos abrindo para essa possibilidade. Olha uma clínica médica, um consultório. Se você começa a perceber que pode fazer atendimentos online, você pode fazer atendimento de onde você estiver. Você pode morar no Japão e atender no Brasil. E isso vai te fazer abrir novas fronteiras da sua cabeça, da sua mente. Você não precisa necessariamente estar dentro de um consultório, ter todos os gastos que a gente sabe que existem dentro de um consultório, todos os gastos com uma clínica, se você puder fazer atendimentos online. Eu não estou falando que você vai migrar completamente para online, até porque eu acredito muito no atendimento presencial também, né? Ainda mais na nossa área. Eu também tenho essa percepção como vocês, de que é uma área muito humana e que é muito bom estar de frente para os seres humanos ali, poder estar mais próximos. Só que existem algumas circunstâncias em que isso não é possível e aí essas pessoas ficam prejudicadas. Então, como que nós podemos fazer de uma forma que fique confortável, que fique econômico e que realmente possa acrescentar na vida do paciente, né? Essa que talvez seja a sua maior pergunta. Mas o que eu percebo também que a maior pergunta e o maior medo é de realmente sair da zona de conforto. É muito mais confortável nós ficarmos sempre fazendo as coisas do mesmo jeito. A partir do momento em que surge um novo desafio, que surge uma nova proposta de trabalho, que surge um novo jeito de fazer medicina, nós somos confrontados naquilo que a gente mais odeia, que é sair do lugar. Mesmo que a gente já tem o hábito de sair do lugar, a gente ainda não gosta, entendeu? Mesmo nós da área da saúde, que somos confrontados o tempo todo e que estamos nesse momento sendo confrontados por estarmos na frente de todo esse processo, nós somos os soldados desse momento agora, né? Nós somos os soldados dessa pandemia e por estarmos na frente dessa questão, nós estamos sendo mais confrontados ainda do que a população de uma forma geral, não é mesmo? Nunca estivemos tão em posição de importância como estamos agora, né? A gente vinha de um histórico de desvalorização do profissional da saúde muito grande e agora não, agora as pessoas estão realmente olhando para a nossa importância, estão olhando para a importância dos sistemas de saúde, principalmente do SUS, né? Que é o que vai acolher a maior parte dos casos. Então a gente está mudando o foco, as pessoas estão olhando realmente talvez para o que importe e não há melhor momento do que agora para começar um projeto realmente novo que envolva o atendimento em telemedicina. Só que para isso é importante você saber como faz, né? E talvez seja isso que falte para você, pegar na sua mão e te ensinar direitinho como fazer um atendimento online, tá certo? Antes de fazer esse processo de pegar na sua mão, eu quero te lembrar o seguinte, desse quadro que a gente está vivendo, provavelmente pode acontecer um darwinismo profissional. Porque eu vejo esse questionamento nos grupos de médicos que eu faço parte. Como que a gente vai trabalhar na hora que acabar tudo isso? Eu vejo péssimas perspectivas para a saúde, o sistema vai quebrar, não vai conseguir abraçar todas as pessoas, nós vamos quebrar, nós não vamos mais ter trabalho para todos os médicos, enfim. Todos esses questionamentos pessimistas têm passado dentro dos grupos que eu participo de saúde. Né? Não só para os médicos, mas para os profissionais de saúde, que agora nesse momento estão muito requisitados, mas existe um grande medo de ficarem sem trabalho, né? Então, o que eu trago aqui para você é o seguinte, vamos parar dessa de ficar com medo de ficar sem trabalho, de ficar com ideias pessimistas do que vai acontecer e vamos focar naquilo que a gente pode mudar, que é a nossa forma de atender, que é aproveitar esse momento agora para usar a nossa criatividade, desenvolver outros projetos. Se você é um médico de consultório e não está trabalhando, porque não pode ir ao consultório, entendeu? Esse é o momento de você desenvolver novos projetos. Se você é um médico do SUS que está atendendo aí na linha de frente, tá tudo certo também. Mas também entenda que cada dia mais vão te oferecer trabalho, inclusive, de telemedicina, entendeu?
Por quê? Porque essa é a tendência agora. E a partir do momento em que a gente se coloca fora de uma tendência, nós entramos no darwinismo profissional. E é isso que vai acontecer. Onde somente aqueles que estão dispostos, não estou falando que os que são melhores, aqueles que estão dispostos a ter flexibilidade dentro do seu trabalho, a abrir-se para novos conceitos e novos aprendizados, somente esses continuarão, entendeu? Os outros serão engolidos por um sistema que realmente cada dia mais traz, mesmo que nós estejamos vivendo esse momento de valorização, a gente sabe que lá fora ainda pode ser que se mantenha uma certa desvalorização em vários aspectos, entendeu? Então, a gente não sabe como vai sair disso aqui, a gente só sabe o que está acontecendo agora. E o que está acontecendo agora é a liberação da telemedicina como uma grande oportunidade para que nós possamos usá-la no dia a dia e aumentar o número de pacientes e fazer um trabalho mais focado, um trabalho que geograficamente podemos fazer, inclusive das nossas casas, tá bom? Então, a gente vai falar agora um passo a passo para que você possa começar, ok? Então, para começar, o que é que você precisa? Você precisa de um cantinho confortável. Por exemplo, esse que eu estou aqui, que é na minha casa. Um escritóriozinho, um local confortável para que você possa fazer os seus atendimentos. Um lugar onde você tenha silêncio no momento do atendimento, onde você consiga estar sozinha, como se você estivesse no seu consultório. Então, você precisa desse espaçozinho seu. Você pode decorá-lo, arrumá-lo, como quiser, para que faça sentido para você, para que você se sinta realmente atendendo ou dando um ar mais profissional para aquele ambiente, entendeu? Ou não, talvez você não consiga isso agora, não deixe isso ser um fator que te impede de começar. Se você não tem esse espaço agora, faça o seguinte: vá para o seu quarto, organize o seu quarto e faça o atendimento de lá mesmo, entendeu? A pessoa que precisa do seu apoio, ela não vai ficar reparando o fundo do seu vídeo nesse momento. Ela está precisando do seu apoio. E aí você terá tempo para se organizar. Coloque isso como meta, ter um lugarzinho para você atender, mas não deixe de começar a atender, porque você não tem esse lugar ainda, entendeu? Comece onde você está. Comece com o que você tem. Uma mesa da cozinha bem organizada, com um fundo claro, ou um quarto, o seu quarto com fundo para a parede, não importa. Esteja num lugar onde você possa fazer o atendimento e o mais importante é a sua disposição para fazer esse trabalho agora. Então, coloque um lugar dentro da sua casa, né, onde você possa fazer esse trabalho. Se for em outro lugar, melhor ainda. Se tiver como ir para um consultório ou como ir para um outro escritório, né, tudo bem, tá certo? A questão é que a maioria das clínicas estão de fato fechadas, né? Então, crie independência. Perceba que você pode fazer isso em qualquer lugar, ok? Defina o seu lugar para aquele lugar te remeter ao seu trabalho, tá certo? Segundo ponto, o que você precisa? Marcar um paciente. Isso mesmo, você precisa marcar um paciente porque desse agendamento você terá mais disposição para começar os atendimentos. Então, marcar um paciente é o seguinte: pega lá a sua lista de pacientes que estavam aguardando ou anuncia aí na internet, anuncia nas redes sociais que você está aberta para consultas em telemedicina e abra-se para que essas pessoas cheguem para você, entendeu? Marcar um primeiro paciente é importante para te ajudar a ter força para organizar tudo que precisa ser organizado para que você atenda com excelência aquela pessoa, entendeu? Então, faça um agendamento. Se você não tem um agendamento, se você está começando agora, nunca atendeu o consultório, está começando agora já no meio de tudo que está acontecendo e já quer começar com a telemedicina. Então, anuncie que você está fazendo atendimentos em telemedicina. Se ainda assim demorar a chegar alguém, faça um atendimento voluntário, um atendimento solidário, entendeu? Durante um grande período da minha vida, eu fiz atendimentos solidários. Eu fazia ali o atendimento com meu valor normal de horas. E, por exemplo, meu valor de consulta é R$450, dando um exemplo. E aí eu fazia um atendimento de, R$150. Toda semana eu tinha um paciente com esse valor quando eu fazia só consultório, entendeu? E é muito legal, por quê? Porque esse paciente do solidário realmente foi usado por pessoas que precisavam.
eu pedia para vir por indicação, entendeu? Então faz alguma coisa assim para você trazer esse movimento, essa energia do dinheiro, do fluir para dentro do seu consultório de telemedicina. Pode ser que você não ganhe muito agora, mas faça um preço que você acha que é justo para você que está ou começando ou que já tem muitos clientes, entendeu? O valor de consulta do atendimento online e de consulta presencial, ele é o mesmo, não tem que mudar. O que você tem que entender é que você precisa oferecer valor, e por estar no atendimento online, você tem que oferecer mais ainda valor, você tem que encantar mais ainda aquela pessoa e ajudá-la mais ainda, para que ela realmente se sinta mais satisfeita. Porque às vezes as pessoas têm essa ideia de que é um atendimento online, então eu vou pagar mais barato. Não, não é isso. Você pode até, se você quiser, estiver aberto para isso e achar que é importante, fazer um valor um pouco diferente, mas isso é uma questão sua, entendeu? O que eu estou te trazendo é o seguinte: não precisa ter um valor menor por ser um atendimento online, tá certo? Então, marque aí o seu primeiro paciente de alguma maneira, tá bom? E aí você vai se organizar para fazer esse atendimento. Você vai olhar as plataformas que tem disponíveis para que você faça esse atendimento de uma forma que te agrade. Eu vou te falar uma que eu uso até hoje, que é o FaceTime, que é o do Facebook. É muito simples, todo mundo tem Facebook. Você adiciona aquela pessoa no seu Facebook pessoal lá, o profissional, e aí você entra no Messenger, e do Messenger você tem lá a opção de fazer chamadas de vídeo. Durante muito tempo os meus atendimentos, como eu falei, eu já tenho essa prática, foram pelo FaceTime. E eu gosto de usar o FaceTime, só que hoje eu estou encontrando muitas pessoas que não têm mais Facebook, então eu não tenho usado ele com tanta frequência, mas eu gosto de usar o FaceTime. Ele é fácil, ele não tem limite de horas, você pode falar ali muito tempo, a internet, a conexão geralmente é boa, tranquila, a pessoa entende como entra, entendeu? É muito fácil. Então essa é uma opção. A opção mais antiga e clássica é o Skype. E eu voltei a usar o Skype, eu tinha deixado ele de lado por um tempo. Eu voltei a usar também pela qualidade. E porque, como eu falei, muitas pessoas não têm Facebook, mas Skype, ultimamente muita gente tem Skype. Então eu tenho achado mais fácil usar o Skype. E ele também é muito simples, você entra, faz o cadastro da sua conta, ele é gratuito também. Você se cadastra lá com seu nome, seu e-mail, coloca uma fotinha profissional e aí você vai, quando você for chamar a pessoa para atender, você pega o e-mail que ela tem no Skype e faz a ligação para ela de vídeo, entendeu? Então, é muito simples. Para isso, você precisa ter uma boa internet, tá, gente? E a outra pessoa também é importante que ela tenha uma boa internet, tá certo? E uma outra ferramenta também muito boa é o Zoom. Eu gosto muito de trabalhar com o Zoom. O único problema é que as reuniões do Zoom, os atendimentos, eles duram 40 minutos na forma gratuita, porque você pode também ter a opção de pagar o Zoom. Eu esqueci, prêmio, alguma coisa assim, que é o que você paga lá um valor, não me lembro se é R$29,90 por mês, e você tem acesso às salas de reuniões abertas por mais tempo, entendeu? Só que o que geralmente eu já fiz quando uso o Zoom? Você tem um link lá. Esse link, ele é fácil por isso, porque você entra, agenda lá o encontro com aquela pessoa, ele tem vários tutoriais que te ensinam a fazer isso, você não vai perder nem meia hora aprendendo, e aí você entra, agenda, e aí você passa aquele link que ele gera direto para a pessoa. Então, para a pessoa é muito simples, na hora que ela for para o seu atendimento, ela simplesmente clica no link e entra no seu atendimento, entendeu? Então, essa é uma possibilidade, você fazer os atendimentos também pelo Zoom. Então, são 3 ferramentas que eu gosto muito: o FaceTime, o Skype e o Zoom, e também tem o WhatsApp, que o bom e velho WhatsApp com ligações de chamada também é possível, né? Tem algumas pessoas que só têm o WhatsApp. Então, você faz ali a ligação de chamada pelo WhatsApp, entendeu? Então, são essas ferramentas tranquilas, você vai ver que não tem nenhuma... como é que eu vou falar? Nenhuma novidade ou dificuldade de você usá-las, que elas são muito simples de serem usadas.
Então é isso, você pode usar essas 4 ferramentas que eu te apresentei aqui. Então você já tem o lugar para atender o paciente marcado, a ferramenta. No dia que você for fazer o atendimento, você vai enviar o link ou comunicar com ele 10 minutos e falar, olha, você vai entrar pelo Facebook ou pelo Skype e eu vou te ligar para chamar, entendeu? Então, ok. Isso aí é a parte prática operacional. Você pode agendar aí, não sei qual o tempo da sua consulta, 1 hora e meia, tanto faz. Você só se organiza, entendeu? Isso é muito legal, porque já a prática é muito simples. O que acontece? E aí agora a gente tem que entrar numa outra questão. Por que você ainda não começou, né? E como eu falei, a gente não começa por vários medos. Medos de ir para uma coisa nova, porque a gente acha que aquela coisa nova é muito difícil. Gente, eu não consigo nem me lembrar quando eu fiz meu primeiro atendimento online. E não foi porque eu quis, foi por demanda mesmo. Na época eu fazia atendimentos assim de coach, né? Eu já trabalhei como coach durante um tempo. E aí as pessoas às vezes moravam em outras cidades. E aí elas me perguntavam, você faz atendimento online? Eu não sabia nem como ligar, nem qual ferramenta eu usaria, mas eu nunca deixei de perder uma oportunidade. E aí eu falava, sim, posso fazer. Eu não posso te atender como médica, mas eu posso te aconselhar como coach e terapeuta, entendeu? Então era isso que eu fazia. E realmente existem algumas limitações para nós médicos, né, para a gente atender pela telemedicina. Depois eu vou falar algumas coisas aqui para vocês, tá bom? Então, você já operacionalizou, já entendeu que é simples, e aí você já agendou seus pacientes. E o que você precisa? Você precisa agora... Muitas pessoas podem ter ainda o preconceito de que vai ficar ruim esse atendimento por não estar perto de você, porque querem sentir o seu calor humano, querem ter o seu abraço, querem ter a sua presença. E realmente faz toda a diferença a nossa presença física mesmo. Eu também acredito que sim. Só que você também pode oferecer um acolhimento, uma empatia, mesmo por trás de uma tela, que é uma coisa que eu faço muito hoje. Eu tenho uma paciente, ela fez um trabalho terapêutico comigo de uns 6 meses e o caso dela foi muito legal, porque ela tinha uma depressão assim, gravíssima, com o uso de vários medicamentos e ela não melhorava. Na verdade, o que ela falava para mim era o seguinte, os medicamentos eu uso para eles manterem minha integridade física, porque aí eu não cometo alguma loucura, mas eu não melhoro em nada. E ela melhorou muito em 6 meses, e aí ela foi fazer medicina. Ela era uma profissional já de direito, com um trabalho muito bom, um cargo muito bom, mas ela queria fazer medicina, então ela foi e mudou de cidade. E aí quando ela se mudou, ela quis continuar alguns atendimentos, e aí eu falei para ela da opção online. Isso foi começo de 2019, para vocês terem uma ideia. E aí ela ficou muito apreensiva pelo medo de que tudo aquilo que ela viveu de bom ali nas consultas presenciais, que ela não conseguisse viver nas consultas online. E aí foi a primeiro atendimento para ela desmistificar tudo. E ela falou que o que a deixou mais feliz foi o fato de perceber que ela poderia fazer uma consulta online comigo e que ela não sentiu prejuízo nenhum, que ela sentiu tranquilidade e que ela nem precisou sair de casa. Então, ela adorou e hoje, às vezes, ela volta para alguns retornos e é sempre online, entendeu? Então, é possível, desde que você mostre isso para o paciente, que você deixe ele muito à vontade para fazer perguntas. Olha, a gente vai começar aqui uma modalidade nova de atendimento. Como que eu sei que para você isso é novo e eu queria que você começasse me trazendo algum desconforto, tá com algum desconforto em relação ao atendimento online, para que eu possa esclarecer isso para você, entendeu? Se a pessoa tiver ok, se ela não tiver, melhor ainda. E aí você começa o atendimento. E o que vai direcionar o seu acolhimento ou não é a forma como você vai lidar com essa pessoa, é o quão você vai ser empático, o como você vai fazer as perguntas certas, né? Você vai abrir com perguntas que possam acolhê-lo, trazê-lo para esse momento, perguntar como que ele está se sentindo, o que você pode ajudá-lo, né? Então, trazer o acolhimento é da alma, tá, gente? Se você tiver aí disposição real para dar o seu melhor, você vai conseguir fazer esse atendimento mesmo no online. E aí, sabe o que nos impede de fazer muitas vezes um bom atendimento?
tanto presencial quanto online, eu vou te falar isso e presta muita atenção. É o seu julgamento, o medo do julgamento do outro. Então você tem aí muito medo de que o outro te julgue. E aí você está preocupado com você. Ai, será que eu estou fazendo um bom atendimento? Ai, será que eu estou fazendo as perguntas certas? Ai, será que eu estou usando a técnica certa? Você está preocupado com você. Você não está preocupado com o outro. Você não está com a intenção de servir ao outro. Então mude o foco. O foco é a pessoa que está na sua frente, o seu cliente, o seu paciente. Você vai olhar para ele com o foco de orientá-lo, de servi-lo, de estar ali para ajudá-lo. E aí não interessa, o que interessa é que você está ali inteira para ajudar aquela pessoa, entendeu? E aí você vai perceber que a sua maquiagem, o seu cabelo, que a qualidade do filme, eles não vão ser o mais importante. O mais importante é a sua disposição de estar ali para servir e para ajudar aquela pessoa. Então tira o foco de você mesmo. Tira o foco de será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou bem na fita? Será que a pessoa está gostando? Porque isso tudo é você, é seu ego, é para te manter na satisfação de que você está fazendo algo legal, entendeu? Não, você não é o foco é o outro. Então, para focar no outro, você tem que se despreocupar com você e se colocar na postura de servir. Entendem, gente? Isso é muito, muito importante, tá certo? E aí, você vai começar fazendo esse acolhimento mesmo, que é uma parte inicial, a escuta inicial, né, do paciente. Se você for aqui no YouTube, você vai encontrar um vídeo que chama Fazer Medicina Integrativa em 15 minutos. Esse vídeo te mostra como fazer um bom acolhimento. Eu tô falando de 15 minutos porque às vezes a pessoa atende no SUS e ela não tem mais tempo, né? Então, eu atendo por convênios, então por isso que eu usei esse dos 15 minutos. Mas um bom jeito de fazer um primeiro acolhimento é aquilo que a gente chama de Golden Minutes, que são os minutos de ouro, que são 2 minutos, ou mais se você tiver mais tempo, mas com 2 minutos em de escuta livre, em que você traz a pessoa para falar, você vai perceber que ela fala muita coisa, que ela traz muita informação, e aí ela já se sente melhor porque ela sentiu que foi ouvida, entendeu? Com 2 minutos. Claro que se você tiver 10 minutos, ótimo, mas talvez você não tenha. Com 2 você já consegue trazer essa escuta, fica só escutando mesmo. E às vezes, se você for fazer alguma pergunta, não faz uma pergunta direcionada para o sintoma, faz uma pergunta aberta. Por exemplo, como que eu posso te ajudar? Né? A primeira pergunta, e aí a pessoa vai contar a história dela. E aí ela para ali, com 1 minuto ela para, parece que não tem mais nada. Você vai falar, conte-me mais um pouquinho sobre isso. Tem alguma coisa a mais que você está percebendo, ou que você percebeu, que você pode me contar? Faz perguntas abertas para a pessoa trazer o histórico dela ali. Depois você vai começar a fechar, entendeu? Para poder te direcionar numa linha de raciocínio. Mas no primeiro momento é hora dela abrir tudo o que ela precisa te falar e você escutar, entendeu? Então esse é um dos primeiros pontos que vai te ajudar num ótimo acolhimento, que é fazer esses Golden Minutes. Esse momento de escuta. E, gente, é importante escutar de verdade. Como eu falei, não é você ficar pensando na morte da bezerra. É você estar de verdade ouvindo o que aquela pessoa ali está te falando. Entendeu? Então, fazer esse primeiro acolhimento. E aí você faz a estrutura de uma consulta, da sua consulta, né? Eu tenho a minha estrutura. Inclusive, tem uma aula no YouTube que eu disponibilizo de forma gratuita, onde eu mostro a estrutura da minha consulta, tá certo? Eu tenho a minha estrutura, mas você pode ter a sua própria estrutura. Coloque isso no papel para ficar mais fácil para você e use esse modelo ali nos seus atendimentos com seus pacientes. O que é difícil fazer via telemedicina? Atendimentos de quadros agudos. Por exemplo, eu tenho uma dor abdominal, eu não vou ligar o meu computador e falar com o médico, eu vou ao pronto-socorro, entendeu? Então, ela não é para quadros agudos, para quadros de dores agudas, de mal súbitos, né? No máximo que você pode fazer nesse sentido é dar um aconselhamento, que é, olha, esse aqui tem sinais de alarme, de que precisa de atendimento médico agora, com abordagem medicamentosa, então esse aqui vai para o pronto-socorro.
essa forma de atendimento ela não é para esses quadros agudos, mas ela é para os quadros crônicos, que é a maioria dos pacientes que existe hoje. Acompanhamento de hipertensão, acompanhamento de diabetes, acompanhamentos nutricionais, psiquiátricos. Então, tudo isso é possível a partir do atendimento online, entendeu? Então, direcione dentro da sua linha de raciocínio de trabalho quem são as pessoas que podem ir para um atendimento online. Agora é hora de usar sua criatividade. Por exemplo, você é um otorrino. Ah, eu sou um otorrino, como que eu vou fazer um exame online? Não tem jeito. Ok. Então, você vai direcionar quadros em que eu preciso fazer uma avaliação ali, uma avaliação física. Esses quadros eu tenho que fazer atendimento presencial. Quadros em que geralmente são mais agudos. Quadros que são de acompanhamento, por exemplo, uma rinite alérgica, um pré-operatório, algo desse sentido eu posso fazer online. E aí você vai criar uma forma de triar o que dentro da sua especialidade dá para ir para o online e o que não dá, entendeu? E aí isso tem a ver com você mesmo agora, né? Por exemplo, a minha especialidade em infectologia, o que dá, se eu fosse uma médica só da infectologia, né? O que dá para fazer online? Dá para fazer o acompanhamento de pacientes que já estão bem com HIV e que precisam só da receita e de novos exames. Então, isso dá para eu fazer essa conversa online num primeiro momento, porque é importante examinar também o paciente HIV. Entendeu? A minha área de infecto é uma área que é um pouco restrita, porque geralmente são quadros agudos, né? Mas a minha área, por exemplo, de clínica médica, essa parte mais integrativa, é super ampla, porque tem muitas questões que eu atendo que são questões emocionais, né, psicoemocionais, questões que são de doenças crônicas. Então, isso aí é muito amplo e muito tranquilo. E é só eu fazer também uma triagem aqui daquilo que é para online e daquilo que não é, entendeu? Então, tem essa importância de você fazer aí o ajuste da sua consulta. E, gente, faça uma consulta muito boa. Tá? Faça uma consulta em que você realmente se dispõe e que você realmente se coloca para ajudar o paciente. Por quê? Porque é isso que vai fazer toda a diferença, tá bom? Então, essa é uma parte extremamente importante, que é você fazer uma ótima consulta para o paciente, tá bom? E aí, para finalizar, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre alguns medos que aparecem e alguns comportamentos que você precisa ter para realmente começar a fazer a telemedicina funcionar para a sua vida. Bom, então o que está implícito aí que você muitas vezes não começa a telemedicina? Muitas vezes nós que estamos acostumados a sair, acordar cedo, sair para o trabalho, aquilo já nos motiva. Para você trabalhar em casa, você precisa ter disciplina, automotivação e boa gestão do tempo, entendeu? E são as questões que mais pegam, gente. Por quê? Porque esses 3 pontos, se você não tiver, você não faz telemedicina. Porque na sua casa, eu, por exemplo, aqui em casa, eu tenho, ainda mais em quarentena, muitas coisas para gerenciar, eu e meu marido, nós dois trabalhando de casa, né? E eu não só de casa, mas porque eu também trabalho na linha de frente, nesse momento atual. Só que nós dois trabalhamos aqui em casa, então a gente precisa ter essa gestão de tempo, essa autodisciplina para se organizar e essa automotivação para fazer o trabalho, mesmo que nós estejamos em casa e que a gente tenha muito mais vontade de fazer outras coisas do que de trabalhar, entendeu? Então, usar a telemedicina exige isso, que você tenha essa organização do seu tempo, porque vai ter um momento que você vai ter que parar de fazer o que você está fazendo para organizar, para trabalhar. Então, é como se você fosse para o trabalho, mas ele acontece na sua casa. Que você tenha disciplina e automotivação. E são esses 3 pontos que tiram a maioria das pessoas da telemedicina. Por quê? Porque você se desorganiza. Eu não tenho rotina, eu não tenho como trabalhar de casa, eu não tenho espaço, eu não tenho ambiente. Por isso que eu falei da importância de criar todos esses pontos. Espaço, a rotina, gerenciar bem o seu tempo para que você possa conseguir fazer esses atendimentos, entendeu? Senão você vai sair perdendo, né? Então, esses 3 pontos talvez sejam o que vocês mais têm que trabalhar nesse momento, que é o que vai te diferenciar dos seus... Então, o que vai fazer com que você realmente entre nesse mundo digital que veio com o Covid-19. Porque
o nosso conselho, ele durante muito tempo se colocou de uma forma, não digo arcaica, mas de uma forma muito conservadora em relação aos atendimentos online. Só que agora, com essa pandemia, com a urgência, né, de nós ficarmos em casa, ele trouxe essa possibilidade para que pudesse melhorar, inclusive, os aconselhamentos em relação à Covid-19, e também isso se transformou numa oportunidade que eu tenho visto aí todos os dias no Instagram, vários colegas que são endócrino, nutrólogos, nutricionistas também, né, de outras áreas, se colocando à disposição para atendimento online. Então, toda essa situação criou aí também uma oportunidade que a gente não tinha. Inclusive, uma vez eu me lembro que a gente estava discutindo questões, por exemplo, de um psiquiatra. Um psiquiatra, ele pode fazer um atendimento online, né? Ele não é uma especialidade que exige um exame físico. No entanto, o nosso conselho não liberava para que ele fizesse isso, mas liberava para uma empresa X fazer atendimentos com um psiquiatra. Então, o nosso conselho ele liberava para empresas, mas ele não liberava para pessoas, né? Para nós, enquanto profissionais liberais autônomos. E isso nos fazia refém de alguma empresa de telemedicina. Agora não, agora foi liberado para nós, enquanto profissionais liberais, fazermos esses atendimentos. E eu acredito que isso facilita e que isso só vem somar todas essas transformações que a gente tem vivido aí nesses últimos tempos. Nesses últimos 5 anos, mais ou menos, realmente nós somos dominados pelo mundo online, né? Não existe, todo mundo está conectado em alguma rede social, todo mundo está conectado em alguma forma de comunicação. O meio oficial de comunicação de trabalho geralmente é o e-mail, né? Mas a maioria das pessoas com relações de trabalho se relacionam nos grupos de WhatsApp. Então, tudo isso é já essa revolução digital que a gente vive. E nós, enquanto profissionais da saúde, que estamos agora tendo essa oportunidade, é hora de pegar essa oportunidade, porque a gente não sabe realmente como nós vamos sair dessa pandemia. Nós só sabemos que se existe um momento e algo novo aparecendo que a gente possa fazer, é importante que a gente faça, entendeu? Que a gente não deixe de fazer por comodismo, né? Como eu falei para vocês, os e-mails que eu recebi perguntando sobre como fazer atendimento online, todos eles me mostravam uma coisa. Eu não sei se eu começo os atendimentos, um certo medo de começar, uma certa dificuldade de sair da zona de conforto. E aí, por isso que eu falei, marca o primeiro paciente, porque a partir do momento em que você marcar o primeiro paciente, você vai ter que sair da zona de conforto de alguma maneira. Tá ali agendado, você vai ter que ajudar aquela pessoa, então você vai ter que descobrir a melhor ferramenta de atendimento para você. Como eu falei, aquelas que eu falei ali agora mesmo são ótimas, né? O Zoom, o FaceTime, o Skype, mas talvez você não tenha tempo para isso, use o WhatsApp mesmo, entendeu? Você só precisa começar para quebrar essa barreira de medo de fazer o atendimento online, de todos esses medos que estão implícitos. Então, talvez um bom exercício agora seria você escrever todos esses medos que estão implícitos de ir para o mundo online. Como eu falei, não tem jeito de não ir, né? Não tem jeito de não seguir essa tendência que é agora mundial mesmo. Então, lista aí todos os medos que você tem que estão te impedindo de sair do lugar e um a um olhe para esses medos e vá quebrando. Eu gosto de fazer o seguinte, listar os medos e aí na frente você escreve soluções, porque aí você vai focar nas soluções para aqueles medos que você está trazendo, entendeu? Tá certo? Então, como eu falei para vocês, fazer telemedicina é algo que é possível, é algo que exige de nós simplesmente o fato de sairmos um pouquinho da zona de conforto, porque se a gente for pensar, nos dá liberdade de atender de casa, de morar em qualquer lugar. Já pensou se você consegue migrar todo o seu consultório para telemedicina? Talvez não todo, porque talvez você realmente goste, e eu gosto também de ter o contato com as pessoas ali no dia a dia, de sair de casa, de ir para outro ambiente. Mas vamos supor que em algum momento, igual agora, um momento de crise, ou um momento em que você vai precisar fazer uma viagem, um curso fora, você possa migrar os pacientes para atendimento online. Isso vai te dar a liberdade de não estar preso num lugar só,
né? E vai ampliar o leque de pacientes. Você vai poder fazer, se você faz divulgação do seu trabalho só para as pessoas da sua cidade, você vai poder ampliar isso, porque já que você atende também no mundo online, entendeu? Então são muitas as possibilidades e a telemedicina eu acredito que veio para somar. E aprender é muito simples, né? Se você seguir esse passo a passo que eu te falei aqui, você vai perceber que é simples, que você só precisa fazer o primeiro atendimento para quebrar esse medo, quebrar esse gelo e entender que tudo pode fluir nesse sentido, tá bom? Então, o que eu tenho para vocês hoje é isso, tá? Qualquer dúvida, pode colocar aqui embaixo ou mandar uma mensagem, ou um e-mail, ou um direct, tá bom? Então, até mais.